Oi, Adriele, tudo bem, não tem problema não, tá? Se quiser sair e tal, não tem nenhum problema. Eu vou resolver alguns exercícios aqui da lista 2 com vocês. E tá certo. E aí eu vou disponibilizar também. Já vou marcar sua presença também. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E aí eu já dou presença para ti também, Adriele. Fica tranquilo. Como eu disse lá no começo, né? No primeiro dia de aula, né? Para mim é importante que vocês aprendam estudando comigo aqui ou sozinhos, sendo autodidata. É importante vocês aprenderem o conteúdo da disciplina. As presenças, isso aí, se vocês faltaram o semestre inteiro, mas vocês sabem o conteúdo, sabem programar, fizeram todos os exercícios, a gente pode dar uma olhada nisso aí para abonar tranquilamente. Mas, de qualquer modo, eu já vou lançar a presença de quem já está online. E aí é mais simples, né? Vamos lá. Deixa eu só configurar aqui, ó. Ocultar. Fechei, pronto. Acredito que agora caiu ali a parada. Aí. Deixa eu compartilhar minha tela, aí fica mais fácil. Nossa, aqui. Janela inteira. Perfeito, compartilhar. Bom. Então eu já vou lançar a presença aqui, a frequência de hoje. Hoje é dia 6/8. Deixa eu ver quem já está online. Adriele, Camila, Eliane, Ellen e Isadora. Adrian, Adriele, André não está. Antônio não vi. Camila está. Carlos Daniel não está. Carolina não está. Eliane, Ellen e Isadora. Eliane está. Ellen está. Igor não está. Isadora está. Jaciele. Jaqueline, Larissa, Marlon e Mário. Jaciele, Jaqueline, Larissa, Marlon e Mário. Mário, beleza. Bom, mas isso aí eu vou atualizando depois, tá? De qualquer modo, já lancei as frequências aqui. Opa, tem a Sara que não está, pelo jeito. Tá. Beleza. Pessoal, vamos então iniciar a nossa aula aí. Semana passada eu tive que alterar o formato, porque eu não consegui estar online. No entanto, essa aula de hoje a gente vai fazer o que nós faríamos na semana passada. Considerando o nosso cronograma da disciplina, que está disponível aí para vocês, tá? Mas o cronograma é basicamente este aqui. Então, hoje é dia 6 de agosto, né? Uma aula para resolução de exercícios, uma aula parcialmente síncrona. Nós temos na próxima semana uma matéria nova, que é a estrutura de dados heterogêneos, onde eu também já libero a lista 3, tá? Então, vocês vão perceber realmente que no começo da disciplina, nessa parte daqui para cima, né, da metade da aula para cima, tem muita aula de exercício e aula síncrona. E as restantes aqui vão ser muitas aulas de exercício, para vocês resolverem os exercícios que faltam, né? Então, vamos seguir. Alguém me falou alguma coisa aqui. Opa, deixa eu permitir. A Nedis. Acho que eu não sei a frequência da NET, se ele só vou confirmar. Tá presente, perfeito. Beleza, pessoal, da lista 2, algum exercício que vocês queiram resolver em específico, alguma sugestão, alguma dúvida relacionada à lista 2, tá? Eu vou abrir ela aqui, vocês podem visualizá-las. Ok, tá online. Opa, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lista 2. Perfeito. Tá. Eu tenho sugestão de exercício, caso vocês não tenham e tal. Mas eu vou deixar para vocês, né? Nedse, né? Nedse. Tranquilo, sem problema, tá? Tu tá com presença aí.
Vamos ver. Da lista 2, pessoal, alguém quer fazer algum específico? O ideal seria a gente fazer pelo menos um de cada bloco, né? Um exercício com vetores, outro exercício que tenha string, que é um vetor também, vocês já aprenderam, e outro exercício com matrizes, tá? Eu tenho, deixa eu ver aqui, se não tiver ninguém tiver sugestão, eu já vou escolher um. Não. Tá? Já que vocês não têm sugestão, então vamos fazer um exercício aqui. Uhum. Ó, vamos fazer o exercício 60, tá? E aí eu vou colocar algumas coisas a mais no exercício 60, ok? Por que o exercício 60? Porque você tem que ler N valores ali, né? Até enquanto você vai lendo valores até que a pessoa digite um valor zero. Quando ela digitar o valor zero, você tem que fazer diversos cálculos com os valores lidos. Então a gente vai salvar esses valores num vetor. Cada valor que for sendo lido vai ser salvo em um vetor. Então vamos fazer essa 60, ok? Está tranquilo, ninguém falou nada, então tá ótimo. Eu vou fazer no Replite mesmo. Beleza, aqui. Turma de vocês, essa aqui. Atividade 2. Nossa, é lista 2, né? Tudo bem. Vamos criar uma nova pasta aqui. Exercício 60, ok? E aqui dentro dessa pasta, um código C, exercício 60. Lembrando que eu vou disponibilizar esse código aí para vocês depois também. Na verdade, já. Né? Já vou disponibilizar esse código aí. Vamos colar o enunciado aqui para facilitar a nossa vida. Espero que vocês estejam visualizando aí o código, tá? Deixa eu colocar aqui no chat, né? Atividade. É lista 2, né? Lista 2, exercício 60. Pronto. Vocês têm aí o código, vocês podem acessar. Então, nós vamos resolver esse exercício aqui. Lembrando que o maior problema é entender o problema, né? O maior problema de um iniciante em programação é compreender o problema para ele resolver, tá? Então, vamos lá. Exercício 60. Fazer um programa que leia uma lista de números inteiros e positivos. Ok. O usuário vai informar números inteiros e positivos. A leitura dessa lista de números, né, será terminada pela leitura do número 0, ou seja, quando o usuário digita 5, 15, 100, 200, 30, 0. Quando ele digita 0, eu tenho que parar de ler esses números. E aí, depois que eu informei N números, pode ser 10 números, 5 números, 3 números, 1000 números, eu tenho que apresentar ao final a média aritmética, a soma total dos números, o menor e o maior valor informado. Tá? Então, vocês conseguiram compreender o que é para ser feito desse exercício? Acho que tranquilo, né? Se alguém não compreendeu, coloca aí no chat. Tá? Me avisem aí. Tá? Então, isso é o que é para ser feito. Então, vamos lá. Para a gente guardar uma lista de número, nós temos que usar um tipo de estrutura de dado que permite eu armazenar diversos valores. Qual é a estrutura de dados que a gente usa para fazer isso? É uma estrutura de dados que permite armazenar diversos valores heterogêneos. Vetor. Nós aprendemos na aula passada, né, o que é vetor. Vetor é uma variável que tem uma estrutura de dados que tem um único nome. E aí, essa variável, com esse único nome, ele permite eu armazenar diversos valores lá dentro, diversas informações. Cada um desses valores, nós podemos acessá-los por meio de um índice linear que começa em 0 e termina no tamanho do vetor menos 1. Ok? Fazendo uma breve revisão, é isso. Então, vamos criar um vetor aqui, ó, int valores. Ok? O nome do vetor é vvalores, por exemplo. Vetor de valores. Vamos colocar valores, ok? Qual é o tamanho desse vetor? Entra o primeiro problema. Que tamanho máximo que ele vai ter? O exercício não especifica. Se o exercício não especifica, nós temos que adotar um valor específico aqui, colocar um número aqui dentro do colchetes,
Tá? Então você coloca um número bem grande, sei lá, 10 mil, né? 100 mil elementos. Vou colocar 10 mil, eu não vou informar 10 mil valores aqui. Nós vamos colocar 10 mil, ok? Colocar um número grande não quer dizer que eu vou ter que informar os 10 mil. Quer dizer que eu posso armazenar até 10 mil, beleza? Então vamos lá. Nossa, tá meio escura a parada, né? Deixa eu ver aqui. Fechou. Então vamos lá. Desculpa. Aí, ok, pessoal. Temos já a variável, que é o vetor, que vai guardar os valores. Eu preciso ter uma variável inteira também, que me diz o seguinte. Li um valor, li 2, li 3, li 4 desses 10 mil que eu posso ler, li 5 dos 10 mil. Ou seja, essa variável eu posso chamar de quantidade. Quantidade de valores lidos, ok? Ou valores lidos. Número de valores lidos, tanto faz, ok? E é importante que essa quantidade comece em que valor? Zero. Porque no início, quando o meu programa roda da primeira vez, eu não li nenhum valor. Então, eu já inicializo a variável quantidade com zero. Dessa maneira aqui. Beleza. Pessoal, tá pequeno aí para vocês? Acho que agora melhorou para vocês, né? Bom, seguinte. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer um programa que leia uma lista de números inteiros, armazene esses números e no final mostre a letra A, a letra B e a letra C. Ok? Quando que meu algoritmo vai parar? Quando digitar o valor zero. Pessoal, é uma repetição, vocês concordam comigo? Opa, Lorena, tudo bem? Lorena, eu atualizo sua chamada assim, já vou atualizar aqui, aproveitar. Então já está com presença, tá? Já coloquei presença para ti aqui. Então aqui, pessoal, voltando. Pergunto para vocês, eu quero que vocês me respondam no chat aí. Isso é uma repetição, eu vou ter que ler N valores, eu não sei quantos, depende. Se eu digitar zero, eu paro. Se eu digitar qualquer valor acima de zero, eu leio. Eu vou usar a estrutura de repetição for ou while? O que vocês acham? Professor, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Opa, o Eliano falou que é for. Quem acha que é for ou não é for? Outra pergunta que vocês podem se fazer, eu já falei um monte de vezes. Quando eu uso for e quando eu uso while, que é enquanto? O for significa para. Quando eu uso cada um dos dois? Alguém se lembra? Não, né? Vocês estão estudando? Também acho que não, né? Mas tudo bem. Olha só, tô zoando. Pessoal, prestem atenção. O Elian, parabéns, Elian. Você falou for, você tinha 50% de chance de acertar, tá? Porém, você não acertou na maior parte. Por quê? Você pode resolver com for também. Vocês podem resolver com for. O mais adequado neste problema é o quê? Eu usar o while. Por quê? Volto a repetir aqui para vocês todos. Eu uso for quando eu sei quantas vezes eu vou repetir um trecho, um comando, tá? Agora, olhem o enunciado do problema. Faça um programa que leia uma lista de números inteiros e positivos. A leitura vai terminar quando informar o valor zero. Ou seja, enquanto o número lido não for zero, eu vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. O for a gente usa quando a gente sabe quantas vezes nós vamos repetir. Nesse caso, eu não sei. A gente não tem ideia de quantos valores o usuário vai digitar diferente de zero. Então, o mais adequado é utilizar o while, porque eu não sei quantas vezes eu vou ter aquele trecho de repetição, tá? Mas parabéns, Elian, por pelo menos chutar a parada aí, né? Isso que é importante, tá? Mas gravem isso. Quando eu sei quantas vezes eu vou repetir um determinado trecho de código, eu vou usar o for, que é o para. Para aí, valendo 0 até 10. Pronto. Repito 10 vezes, tá? Agora, eu quero ler N números. Qual é o valor de N? Você não sabe. Ah, eu quero ler números enquanto ele não for zero. Ou enquanto ele for positivo. Ou ler um número até que ele digite 5. Opa! Até que é a mesma coisa que enquanto for diferente de 5, entendeu? Então,
Vocês têm que pensar bem isso. Então, vamos lá. Enquanto... Opa! Vamos ler um número aqui. Cada número... Tem que ter uma variável aqui, que é o número que a pessoa está digitando, o valor. Vocês concordam comigo? Ó, o valor... Criei uma variável chamada valor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Printf... Informe o valor. Pronto. Então, F, %d, vírgula, para o endereço da variável valor. Lê o número decimal para o endereço da variável valor. Enquanto... lê o endereço ali, beleza? Enquanto o valor for maior que o quê? Vocês têm ideia? Mas olha aqui, pessoal. A leitura deve parar, deve ser terminada, quando for informado o valor zero. Enquanto o valor for maior que zero. Enquanto o valor for maior que zero, o que eu vou fazer aqui? Olha só, pessoal. O valor é maior que zero. Então, significa que eu já tenho um número válido. A minha quantidade, que começou em zero, ela passa a ser o valor o quê? 1. Vocês concordam? Só que vamos fazer o seguinte, eu preciso salvar esse valor. Guardar ele. Qual é a variável que permite eu guardar uma lista de números? Valores, que é um vetor. Qual é o primeiro índice desse vetor? Zero, que é a quantidade. Então, se o meu número é acima de zero, é maior ou maior que zero, eu já faço o seguinte, eu já salvo a cópia desse número aí que eu acabei de digitar. Então, valores. Valores na posição quantidade, que é zero da primeira vez, recebe o valor que eu acabei de informar, que eu acabei de ler. Ok? Salvei o valor. A partir desse momento, eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. Olhem aqui. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Cadê? Lousa interativa. Vamos lá. Abrir uma lousa interativa. Então, vamos lá. Então, nós temos isso aqui na minha memória. Beleza? Deixa eu só configurar aqui rapidinho. Bom, beleza. Então, olha só, pessoal. Nós temos isso aqui na nossa memória, né? Vamos supor que o meu vetor, que é o vetor de valores, ele ocupa isso aqui, ó. Ele está aqui, ó. E desce, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, valores. Valores. Aqui é meu vetor de valores. Aqui eu tenho, vou colocar a posição 0, aqui a posição 1, aqui a posição 2, aqui a posição 3, aqui 4 e assim por diante, tá? Vou colocar 3 pontinhos aqui. Boa. Então, olha só. A minha variável quantidade está aqui, ó. Nossa, eu vou fazer o seguinte, é mais fácil, né? Menos feio vir aqui, ó. Quantidade, né? Minha variável quantidade está aqui. Beleza? Deixa eu apagar essa parada aqui, vou deixar bonitinho para vocês. Então, olha só. Aqui é o meu vetor valores. Tá? Ele começa em 0 e termina em 10 mil que a gente fez lá. Perfeito. A minha variável quantidade, ela começa valendo 0. Certo? Então, da primeira vez, quando nós executarmos o nosso programa, valores na posição quantidade, que começou com 0, recebe o número que eu informei. Então, valores na posição quantidade, que é essa aqui, valor 0, vai receber o número que eu informei, tipo, por exemplo, 56, tá? Então, se eu vier aqui, rodar esse programa, eu vou informar o valor 56 aqui, 56 é maior que 0, então salvo o 56 no vetor, beleza? Minha quantidade é 0, na posição 0 é 56. E aí, pessoal, eu preciso atualizar a variável que indica quantos valores tem no meu vetor. Então, atualizando ela, quantidade mais. Ou, quantidade recebe o que quantidade tem mais 1. É isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Beleza? Pronto. Fiz isso. Beleza. Então, se eu rodar esse programa aqui, olha o que já vai acontecer.
nós já estamos lendo os valores enquanto eles forem maior que zero. Ó. Informe um valor. 45. Pá, acabou o programa. Deu problema aqui. Acabou o programa. Por quê? Alguém tem ideia? Vamos ver se tem alguém vivo aqui. Se tem alguém online. Não. A Letícia. Beleza, Letícia? Me avisa da sua presença, tá? Deixa eu ver, Letícia Morel. Morel. Ah, tá. Vou te dar presença já, Letícia. Já atualizei. Okay? Você já está com a presença. Bom, Eduardo também, né? Beleza, Eduardo. Vocês me falando, eu vou olhando de vez em quando ali, eu já atualizo aqui. Tá. Eduardo já está presente também. Bom. Oi, pode falar. Você consegue me ouvir, professor, normal? Tô ouvindo, perfeito. Ok, eu entrei agora, eu tive um problema com a internet, né? Aham. E eu vi que o senhor estava na chamada. Deixa eu ver aqui, Igor, só um minutinho. Igor. Ah, tá, achei aqui. Beleza, atualizei já, Igor. Certinho. Ok. Fechou, tá atualizado. Então, olha só, pessoal. Vocês conseguem perceber que eu li um valor, entrei aqui dentro, ele é maior que zero. E aí, o que acontece? O que acontece? Mais nada. Lê um valor, incrementa a quantidade. O valor é maior que zero ainda? Joga ele aqui, incrementa a quantidade. O valor maior que zero, incrementa. Por que deu esse segmentation fault aqui? Falha de segmentação. Gente, isso aqui é uma repetição. Ó, a linha 14 e 15, elas vão repetir infinitamente. Como atinge o tamanho do vetor, que é 10 mil elementos, ele dá essa falha de segmentação. Tá? Então, cada vez que eu li um valor, pedi um valor, informei um valor, peguei esse valor, ele é maior que zero, entrou aqui dentro, eu atualizo o meu vetor, coloco uma cópia desse valor no vetor, incremento a quantidade de números desse vetor e eu necessito obrigatoriamente depois ler um novo valor. Então, olha lá agora o nosso programa. Informe o valor, 78. Outro valor, 77. Outro valor, 1. Outro valor, 1000. 10 mil. Outro valor, 522. Vocês estão percebendo que todos os números maior que zero, eu estou lendo o valor, não sei quantos eu vou informar. Então, 6. Agora eu vou digitar 0. Acabou o programa. Por quê? Porque o valor não passou nessa condição aqui, maior que zero. O valor é igual a zero. Zero não é maior que zero, termina o meu programa. Aqui eu faria a resposta daquelas perguntas que a gente já vai fazer, tá? As respostas eu calculo aqui. O que é importante vocês saberem? Eu acho que está aberto um microfone de alguém aí, da Jaqueline, provavelmente. Só te avisando, Jaqueline. Então, olha só. O que acontece, pessoal? Nós já temos um programa que lê valores enquanto eles forem maior que zero. Quando é zero, para. O que eu preciso calcular agora? A média, o maior e o menor. Vocês conseguem perceber que nessa repetição, quando essa repetição acabar, aqui, nessa linha, eu vou ter um vetor já com esses valores, como, por exemplo, 56, vamos colocar aqui 100, 1243, vamos colocar um outro valor aqui, 2, tá? Vamos supor que meu vetor tem tamanho 5, vamos colocar 5. 5 valores, com esses números, beleza? Então, se eu rodar isso, do jeito que está aqui, quando chega nessa linha, eu vou ter isso aqui na minha memória, pessoal. Perdão. Isso aqui tudo vai... não vai dar. Vou fazer com lápis que é melhor. Não tem nenhuma corzinha aqui. Que chato. Olha só que legal isso aqui. Bom, então olha só, pessoal. Tudo isso aqui, esse vetor aqui, perdão, é isso aqui, esse vetor aqui, isso aqui tudo vai estar guardado na memória. Esses valores aqui, eles vão estar todos armazenados na memória, desse jeito. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, primeiro valor, 56, depois 100, 1243, 2 e 43. Agora eu vou digitar 0.
Quando digita 0, acaba o meu programa. Beleza. Ah, professor, por que o senhor não mostra quais os números que foram gravados? Fácil. Quando chegar nessa linha aqui que está piscando, eu tenho um vetor chamado valores e dentro dele já está gravado, salvo todos os valores que eu informei. Por quê? Eu informei, eu li um valor, eu pegava esse valor e atribuía no vetor. Incrementava o próximo elemento do vetor, lia um novo valor. Ele era maior que 0, guardava no vetor e assim por diante. Então, agora sim. Se eu tenho um vetor e eu quero mostrar todos os valores que um vetor tem, o que nós usamos, pessoal? For ou while? Vou dar uma dica. Bora lá, Elian. O que você acha que a gente usa? Né? Usaríamos o quê? Alguém tem ideia? Eduardo Toro. Perfeito. Agora é for. Tá certinho, Igor. É for por quê? Porque o meu vetor... Pergunto para vocês, pessoal. Olhem esse código aqui. Olhem, analisem. Qual é a variável que me diz quantos números eu tenho em qualquer momento guardados no vetor? Qual é o nome da variável? Eu já vou dar uma dica. É bem sugestivo o nome. Quantidade. Então, se eu fizer um for aqui, vamos criar uma variável aqui, ó, index, né? Vocês conhecem? Estou trabalhando com for. For index começando em 0, ponto e vírgula. Index menor que quantidade, ponto e vírgula. Index mais. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Printf. Valores na posição %d é igual a um número e pular linha contra a barra n. Então, no primeiro %d, eu quero mostrar a posição quantidade, o valor da variável quantidade, que é meu índice. Perdão, desculpa. Index, tá? Index, porque o index vai variar de 0 até quantidade menos 1, né? O meu vetor, ele começa em 0 e vai até a quantidade deles menos 1. Nesse caso, é 5 valores, né? Opa, permitir. Andrei está online, tá? Ficou traumatizado, ele? Cara, não. É bom que vocês respondam e mesmo que errado, tá? Eu dou mais valor em quem responde errado do que quem não responde, só para avisar, tá? Porque daí eu me lembro mais também, né? Não é que eu dou valor, mas eu admiro mais quem tenta responder e responde errado do que quem não tenta responder. Então, olha só, pessoal. Esse for nós usamos porque a gente sabe quantas vezes nós queremos repetir. Eu tenho esse vetor na memória. Esse é o índice 0, o índice 1, o índice 2, 3, 4 e 5. Opa, esse aqui não é o índice 5 porque é o 0, né? Então, eu tenho esses valores. Então, agora, eu vou mostrar eles, ó. Valores na posição index. Vocês conseguiram compreender o código que eu fiz aqui para mostrar os valores do vetor? Ó, pessoal, eu vou estruturar o programa aqui com comentários, né? Repetição com o while para ler números enquanto forem maior que 0. Tudo bem? E aqui, ó, depois que os números foram lidos e o cara digitou o valor 0, para de ler. E aí eu tenho agora aqui uma repetição com for para apresentar todos os valores do vetor. Tá? Por que todos os valores do vetor? Ué, a gente sabe que começa em 0 e termina na quantidade de elementos que ele tem menos 1. Então, olha só, se eu rodar de novo esse programa, informe o valor. Qual que eu falei? 56, 100, 1243, 2 e 43 de novo. Agora eu vou digitar 0. Olha lá. Quando eu digitar 0, vai parar de executar. Está parado aqui, gente. Está esperando ler um número agora. Quando eu digitar 0, vai vir valor, recebe um número 0. 0 é maior que 0? Não. Para de executar tudo isso aqui e vem aqui ó, nessa linha. Index começa em 0. Index é menor que quantidade. Qual que é o valor de quantidade? Quantidade tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, 0 é menor que 5? Vai entrar aqui e vai imprimir isso aqui agora. Ó. Valores na posição 0, é o 56. Lá, ó. Valores na posição 1, que é o index, é 100.
Posição 2, 1.243. Posição 3 é o valor 2. Posição 4 é o valor 43. E acabou meu programa. Aqui embaixo, pessoal, isso aqui quem faz é essa linha aqui, ó, essa repetição, usando for. E aqui é onde nós vamos colocar nossa lógica para encontrar a média, o maior, o menor, o que vocês quiserem. Então, já dou uma dica. Para exercícios onde vocês têm que ler uma sequência de números, né, e depois fazer determinados cálculos, usem vetor, armazene esses números no vetor, e depois vocês percorram novamente esse vetor, desse jeito aqui, ó, fazendo os cálculos. Como, por exemplo, como que eu calculo a soma desses números? Ah, professor, é difícil, né? Não, vocês já fizeram isso. Eu crio uma variável aqui, ó, int soma, que ela tem que começar em 0, ok? Beleza? Para cada um dos números, soma recebe o que soma tem, mais valores na posição index. Pronto. Pronto. Se eu aqui embaixo, pessoal, onde vou colocar as respostas, escrever soma de todos os valores é igual a um número, por a linha. Soma. Tá pronto. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Como aqui eu estou percorrendo, estou passando no número 56, no número 100, 1200, no 2 e no 43, cada vez que eu pego um desses números, eu vou adicionando ele na variável soma, que começa com 0. E ao final, antes de terminar o programa, eu mostro o valor da soma. Vamos rodar lá para vocês verem. Olha lá. Esqueci os números. 56, 100, 1243, 2 e 43. Agora eu vou digitar o valor 0 para terminar a nossa leitura. Quando eu digitar o valor 0, ele vai me mostrar todos os números e depois vai falar o somatório de todos os valores uma vez só. Percebam que isso aqui, pessoal, não é aqui dentro do for, tá? Porque daí eu ia mostrar várias vezes a somatório. Não, eu quero mostrar uma soma, que é a soma de todos os números. Então, olha lá, ó. 0. Uou! Olha lá. Mostrou todos os números. E qual que é o somatório deles? 1444. É só vocês somarem aqui, ó. Vocês vão ver que está correto. Ok? Beleza? Então, já mostrei a soma. O que o meu algoritmo pede? A média, a soma total, já tem, e menor e o maior. Então, vamos lá. Se eu tenho a soma, como é que eu coloco a média? Perdão. Vamos criar uma variável média. Média tem que ser um número de ponto flutuante, porque a média pode ser um número quebrado, vamos dizer assim, né? Um número com ponto. E eu vou colocar aqui, ó, média de todos os valores. Como que eu calculo a média, pessoal? Bom, aqui eu declarei a variável soma. Então, vamos criar um float média aqui. O ideal é usar um double, mas tudo bem. Vamos usar float média. Certo? Como que vocês calculam a média? Eu calculo a média aqui dentro ou eu calculo a média uma vez só? Como é que a gente calcula a média de 3 números? Soma os 3 e no fim divide por 3. Não é isso? Então, eu já tenho a variável soma. Para mim calcular a média, é só uma vez que eu calculo a média. Depois, lá no final, média recebe a variável soma dividido por quem? Quantos números eu sei que eu tenho no meu vetor? Qual é a minha variável que me indica a quantidade de números do vetor? Isso, acertou quem pensou em quantidade, né? Bem sugestivo o nome. Então, olha lá. Vamos rodar isso aqui? Pronto, já calculei a média. Ó, a média está aqui, ó. E vou mostrar a média depois. Então, vamos lá. 56, 100, 1243, 2 e 43. E aí eu vou digitar o valor 0 agora. Olha lá. Olha lá, pessoal. Pega 1444 e divide por 5. Calque. 1444 dividido... foi mal. 5. Olha lá. Bateu ou não? Opa, professor. 288,8. Perceberam isso? Ponto 0. Tem um detalhezinho aqui que eu não expliquei para vocês, tá? A gente tem que fazer um casting aqui. O que acontece? Soma é valor inteiro.
valores na posição index também é inteiro. Inteiro mais inteiro, eu estou atribuindo a variável soma. Não. Então, o que eu vou ter que fazer? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar um número inteiro, porque soma é inteiro e valores na posição index é um vetor de inteiros também. Porém, a minha variável... Perdão, pessoal, não é aqui não. Desculpa. Isso aqui é aqui, ó. Tá? Me perdão. Então, olha só. A minha variável média, ela é float. Então, eu pego a soma, que é inteiro, divido pela quantidade, que é inteiro, eu vou ter um resultado inteiro. Mas eu não quero só a parte inteira. Eu quero usar tudo isso considerando as casas depois do ponto, depois da vírgula, né? No padrão português aí. Mas então, pega esse valor, converte para float, né? E atribui a variável média. Agora vai funcionar. Então, se a gente olhar os mesmos valores, olha lá, ó. Ai, esqueci. 56. Eu estou usando, pessoal, os mesmos valores para a gente... Vocês verem a construção do exercício. 1.243, 2 e 43. E 0. Olha lá. Oh, shit. 238.0. Ou será que eu não compilei? Bom, detalhes. Detalhes, né? Média tem um float aqui, tá certo. Detalhes. Vou deixar para vocês resolverem, né? Mas, ó, vocês perceberam que eu tenho uma repetição para ler os valores e guardar num vetor. Eu tenho uma outra repetição onde eu faço os cálculos. Por exemplo, eu posso fazer mais cálculos aqui dentro. O que o exercício pede além da média e da soma? O maior e o menor. Olha que legal esse exercício. Gente, tem esses valores aqui. Qual que é o maior? O maior é esse. Qual que é o menor? O menor é esse. Como que a gente identifica isso? Fácil. Como esse for percorre todos os valores, vamos criar aqui, ó. Maior, menor. A variável maior, ela vai conter o maior valor de todos e o menor valor de todos do vetor. Só que antes de entrar aqui dentro, eu tenho que fazer o seguinte, ó. A inicialização mais fácil. Eu preciso inicializar o maior e o menor. Então, o maior recebe o menor, que eu digo que é o primeiro elemento do vetor, ou qualquer um deles. Inicializei. Eu falei, ó, o 56, ele é o maior e é o menor. Por quê? Porque aqui dentro, quando eu percorrer todos os valores, eu vou perguntar se o maior valor que eu tenho até agora for menor do que cada um dos valores ali do vetor, o que eu faço? Atualizo. Maior valor recebe valores na posição index. O que eu estou fazendo, pessoal? Pronto, ó. Só com isso aqui eu já capto, eu pego sempre o maior. Vamos supor o seguinte. A minha variável maior começa com o primeiro elemento, que é o 56. Beleza. Maior é 56. Quando entrou aqui dentro, da primeira vez, o que ele vai verificar? 56 é menor que valores na posição 0? Valores na posição 0 também é 56. 56 é maior que 56? Não. Não. Continua, incrementa o valor de index. Index é 1. Beleza, é menor que a quantidade. 56 é menor do que valores na posição 1? 56 é menor que 100? É. Vocês concordam que isso aqui vai dar verdadeiro? Se 56 é menor que 100, então 56 não é o maior valor até agora. O maior valor é o 100. Então, maior recebe 100. É isso que eu estou fazendo. Da próxima vez, index é 2. Então, o que acontece? 100 é maior do que valores na posição 2? Olha lá. Valores na posição 2 é 1.243. 100 é menor que 1.243? É. Então, o que eu faço? Atualizo de novo. Maior recebe 1.243. E aí, ó, na outra vez vai perguntar, 1.243 é menor que 2? Porque vai perguntar valores na posição 3, que é 2. Não, não é. Então, não atualiza, você já tem maior. Tá? Então, essa mesma lógica, nós vamos fazer para quem? Olha que difícil, para o menor. E eu só preciso inverter o sinal aqui, ó.
Se o meu menor valor for maior que qualquer um do elemento do vetor, menor recebe aquele elemento do vetor. Pronto, pessoal. Ao final, é só eu mostrar agora o quê? Maior valor. Eu sou um preguiçoso. E menor valor. Pronto. Ó. Menor valor. Pronto. Opa, faltou um bagulho aqui. Então, pessoal, respondemos o A, respondemos o B, respondemos o C. Vamos ver se funciona a parada, né? Executa. Olha lá. Informe o valor, né? Vamos fazer aqui mesmo. Ó. 56, 100, 1.243, 2 e 43. Enter. Agora é zero, né? Quando digitar zero, para, enter. Agora calcula tudo. Olha lá. Ó. Soma, média, maior. E o menor? Está certo. Né? Se você olhar os valores aqui, ó, está certo. Tá? Vamos rodar com outros valores aqui. 744, 455, 5, 360, 6. Pronto, e zero. Olha lá. Bom, o maior valor é o 3.654. Está certo. Ó. O menor é o 5. Onde é que está? Aqui. É o 5. Tá? Então, funcionou o exercício. Deve estar correto a soma. É só a gente somar aqui e tal. E a média. Tá? Cadê? Agora que eu vi. Pessoal, conseguiram compreender? Vocês têm acesso ao código aí já também do exercício? Esse exercício é interessante por isso, né? O que vocês têm que gravar, pessoal, desse exercício aqui? Ele pede para ler vários números, né? E vai parar quando informar um número zero. Depois que você tem esses números, cada vez que eu leio um número, eu salvo ele num vetor. E aí, numa outra repetição, depois que eu parei de ler números, eu faço os cálculos que eu desejo. Calcular o somatório, a média, o maior, o menor, e assim por diante, tá? Deixa eu ver, alguém entrou aqui. Não, ninguém entrou. Tá. Então, o código aí está disponível para vocês, exercício 60 também, beleza? Pessoal, com string, alguma sugestão do que vocês queiram resolver? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Eu tô rodando meu código o Igor. Igor. Pode falar, Igor. Eu tô rodando meu código no Visual Studio Code, só que ele tá dando, tipo, muitos problemas. E ele aparece aqui, tipo... Code? Não tô lembrado. Visual Studio Code. É o da Microsoft, Open Source. VS Code, cara. Uhum. Eu uso também. É muito legal, né? Então, só para o pessoal entender, né? Existem vários ambientes de desenvolvimento que a gente pode usar. E o que você precisa ver no VS Code, você está usando, qual é o seu compilador, tá? Seu interpretador. Isso tem que ver. Mas ele vai funcionar sim, é para funcionar igual, Vitor. Não é para ser diferente, tá? É que os erros que ele tá dando não faz muito sentido, porque tô fazendo o exercício 17 da primeira lista, né? Que tinha deixado ele para trás. Entendi. E ele aparece aqui, né? Eu fiz uma sequência de if else aqui, e tem um if e dois else. E daí ele fala assim, dá erro no else porque ele disse que não tem um if anterior a ele, mas tem o if logo em cima. Que estranho. Ó, uma sugestão faz exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, que você está vendo na minha tela. Eu estou editando no Replite. Copio o código. Eu vou abrir outro editor. Eu tenho aqui o Code Blocks, cara. Mas você pode testar. Pega o código do VS Code, coloca no Replite na internet e executa, para ver se o problema é o código, entendeu? Então, olha só, eu peguei aquele código. Eu vou abrir aqui agora. Opa, peraí. Eu vou abrir aqui, ó. Colei o código que a gente acabou de rodar. A gente acabou de fazer esse código aqui. Vou executar agora. Compila e executa. Olha lá. Executou certinho, tá vendo? Eu acho, né? Olha lá. Zero. Pronto, executou certinho.
Então, pode ser o seu compilador, tá? Alguma configuração de compilador aí do VS Code. Se você quiser, a gente dá uma olhada depois da aula, tranquilo. Compartilhar a tela também. Mas a melhor teste é, pega o código, coloca em outro editor. Se rodar no outro editor, tem alguma configuração errada aí, entendeu? Na verdade deu o mesmo erro, mas a gente pode conversar depois da aula. Fechou? A gente dá uma olhada assim. Fechou. Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, vamos resolver um de string, tá? Tô vendo aqui um exercício de string. Olha só, vamos pegar essa aqui, ó. Exercício 77. Ler uma frase e depois calcule e apresente a quantidade de palavras dessa frase. Gente, como que eu... exercício que não, 77. Como que eu descubro a quantidade de palavras de uma frase? Alguém tem ideia? Pensando na lógica. Antes de ir para código, eu dou uma frase. Eu quero descobrir quantas palavras tem nesta frase. Alguém? Olha, eu já tinha feito. Vamos criar aqui, ó. Exercício... Ixi, qualquer um. 77. Oh, shit. Pronto. Olha só. Dou uma frase. Eu quero descobrir quantas palavras tem nessa frase. Perfeito. Quantidade de espaço em branco é o que determina a quantidade de palavras na frase, né? Ótimo. Então, vamos lá. Colei o código aqui, só para vocês facilitar a leitura, né? Vou deixar assim, mas tudo bem. Deixa eu diminuir. Pessoal, se ficar muito ruim desse tamanho, vocês me avisem, tá? Então, olha só. Fica melhor assim, né, para vocês, né? Assim fica melhor. Então, vamos lá. Como é que eu crio uma char frase? Vamos colocar que pode ter até 1000 caracteres, tá? Uma frase. Esse tamanho é vocês quem definem. O exercício pediu até 30, mas eu vou colocar mais, porque 30 é pouco, tá? Vamos colocar 1000, tá? Então, printf. Informe uma frase. Beleza? Informe uma frase. Scanf. Vamos ler com gets, né? O gets é que permite eu ler toda uma frase. Tá? Gets. Pronto. Perfeito. Nós tínhamos visto isso na aula de strings, né? Então, se eu quiser imprimir a frase, tá aqui, ó. %s, que é uma string, vírgula, frase. Ó. Frase informada. 2 pontos. Olha lá, vamos executar. Vai dar um warning aqui, não tem problema. Informe uma frase. Hoje sextou aqui em casa. Hoje sextou aqui em casa. Enter. Olha lá, a frase tá aqui. Perfeito. Quantas palavras tem nessa frase? Hoje sextou aqui em casa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5. Vocês concordam? Quantos espaços em branco tem? 1, 2, 3, 4. Então, a lógica, pessoal, uma lógica simples, existem várias maneiras de fazer. Uma lógica simples é o seguinte. Eu crio uma variável aqui, ó, int index. Por quê? Pessoal, vocês concordam que isso aqui, ó, cada um disso aqui é um vetor? Não, desculpa. Essa frase aqui é um vetor, ó. Isso aqui é um vetor. Um vetor de letras, né? De caracteres. Então, eu vou pegar o primeiro vetor e perguntar, primeiro elemento e perguntar, frase na posição 0 é igual a espaço em branco? Não, vai para frente. Frase na posição 1 é espaço em branco? Não, vai para frente. Frase na posição 2 é igual a espaço em branco? Vai para frente. Frase na posição 3, não, vai para frente. Frase na posição 4 é igual a espaço em branco? Esse cinzinho aqui, ó. Opa, incrementa a quantidade de palavras em 1, porque eu achei uma palavra. E continua.
Chegou aqui, incrementa a quantidade de palavras, porque eu achei a segunda. Então, essa é a lógica que nós vamos fazer. Então, eu vou ter uma variável index, que é para percorrer do início até o fim da frase. Deixa eu diminuir aqui, ficou muito grande. Do início até o fim da frase. Ixi, tem um bug aqui, mas tudo bem. E aí, além do index, eu vou ter a variável quantidade, que começa em 0. Olha só, que legal. Vou usar o mesmo nome de variável nesse exercício também de quantidade, que é a minha resposta. Quantidade de palavras. Então, olha lá. Pessoal, pergunta. Difícil agora, hein? Quero ver todo mundo acertando. Eu vou fazer uma repetição. Isso é espaço em branco? Não. Isso é espaço em branco? Não. Isso é espaço em branco? Essa repetição, eu sei quantas vezes eu vou repetir? Se eu sei, eu quero que vocês me digam qual é a estrutura de repetição que nós vamos usar. For ou while, nesse caso. O que vocês me dizem aí? For? For. Perfeito. Por quê? Porque eu sei de antemão, previamente, que eu tenho essa quantidade de letras no meu vetor, de elementos do meu vetor, da minha frase. Essa quantidade de letras na minha string, que a gente chama, né? Então, eu vou usar um for para a variável index começando em 0, que é o primeiro elemento aqui, que é o H, né? Ponto e vírgula, index menor que. Como que eu sei quantas letras tem nessa frase, pessoal? Existe uma função que eu ensinei para vocês na aula passada, que é uma função que começa com str, sempre, todas as funções que manipulam o string começam com str, e ela te dá o tamanho, o length, né, de uma string. Então, essa função, ó, strlen, ela está dentro de uma biblioteca que nós precisamos incluir, que se chama string.h. Professor, não lembro disso. Ou você faltou na aula, ou você não fez nenhum exercício até agora com string, né? Então, recomendo que você olhe, se você não se lembra disso aqui, e isso aqui, o que isso retorna, olhe o conteúdo da aula passada, de vetores, matrizes e strings que a gente teve, ok? Então, olha só, isso me dá a quantidade de letras da string, né? Se eu vier aqui, ó, fizer isso aqui, ó, quantidade de caracteres da frase, ele vai me dar quantos caracteres tem aquela frase em específico ali. Por que dando um erro aqui? Ah, tá certo. Tá? Então, olha só. É só um warning. Então, vamos lá. Vamos pular a linha aqui para ficar mais bonito, senão não vai ficar bonito. Tá? Colocar caractere contra a barra N para pular a linha. É um padrão que eu uso sempre, tá? Beleza. Então, ó, vou percorrer toda a minha frase, do primeiro caractere, índice 0, até o último, que é tamanho de caracteres -1, né? De vírgula, index mais. E aí, o que eu faço, pessoal? Ó, eu falei para vocês, né? Se esse caractere for igual ao espaço em branco, incrementa a quantidade. Ele é espaço em branco? Não. Se esse caractere for igual... Então, olha lá. Para cada um dos caracteres, eu pergunto se o caractere, frase na posição index, né? Index valendo 0, index valendo 1, 2, 3, ou seja, index valendo 0, index valendo 1, index valendo 2, index valendo 3, index valendo 4 e assim por diante. Se isso for igual a espaço em branco, vocês estão vendo que aqui tem um espaço em branco, entre aspas, simples, ó, porque é caractere. Vocês não estão enxergando espaço em branco, mas tem um espaço em branco aqui. Tá? Então, se esse caractere é igual a um espaço em branco, quantidade mais. Opa, acabei de encontrar uma palavra. Tá? Opa, tem um erro aqui. Quantidade. Pronto. Encontrei uma palavra. Ao final, eu vou informar aqui, ó. Palavras, quantidade de palavras. Um número decimal, pula a linha. Quantidade. Pronto. Pessoal, mostrei o resultado da quantidade de palavras. Olha lá. Run.
Vamos rodar de novo, só para ficar limpinho aqui, ó. E diminuir um pouco aqui. Aí, agora. Stop. Run. Informe uma frase. Hoje sextou e estou aqui estudando. Beleza? Hoje sextou e estou aqui estudando. Olha lá. Quantidade de palavras da frase. Está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Opa! Professor, não sei se eu considero um E uma palavra ou não. Para o exercício, tanto faz. Tá? Eu não especifiquei nada disso. Só que vocês conseguem perceber que eu poderia dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras? Poderia. Poderia. Tá? Poderia dizer que é 5? Ah, se tirar o E, tá, é 5. Mas, nesse caso, vamos considerar que qualquer letra, uma única letra é uma palavra. Um conectivo ali e tal, é uma palavra. Tá? Então, eu não deveria imprimir 6, deveria imprimir 1 a mais. Por quê, pessoal? Por que está imprimindo 5 aqui? Porque quando ele vem, verifica. Quando ele chega aqui atrás, ó, não tem um espaço em branco. Na última palavra, eu não coloquei um espaço em branco. E aí, o que aconteceu? Como eu não coloquei um espaço em branco aqui, ó, ele não identificou essa última palavra. Então, nós temos que imprimir, por exemplo, quantidade mais 1. Aí, agora vai estar certo, tá? Ou quantidade começa em 1, tanto faz, tá? Mas imprime quantidade mais 1 aqui, ó. Pronto, agora, por exemplo, ó. Eu amo estudar. Olha lá, ó. Eu amo estudar. 3 palavras. Tudo bem? Agora deu corretamente, tá? Mas claro, pessoal, só isso aqui já tá ótimo, beleza? Tá ótimo. Eu poderia zoar com vocês aqui. Querem ver? Olha só. Eu sei programar muito bem. Quantas palavras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade de palavras, 8. Viu que eu posso zoar com a parada? O usuário pode zoar sim com a parada. E geralmente o usuário, quando você fala, não digite um número menor que 0, ele vai botar para ver o que acontece. Então, o que acontece? O exercício não pede, mas vocês, enquanto programador, vocês têm que começar a prever o que pode acontecer. Nesse caso, o que eu fiz? Coloquei 2 espaços em branco aqui, ó. E aqui eu enchi de espaço em branco no final. Vocês não viram. Por isso que deu 8, em vez de dar 5 palavras aí. Tá? Então, tudo isso vocês precisam pensar. Não é o caso desse exercício, mas saibam que a gente pode controlar, fazer verificações e tal, de várias maneiras, ok? O importante nesse exercício é vocês entenderem e compreender que li uma frase, que é um vetor. Eu percorro cada elemento dessa frase, cada caractere dessa frase, verificando se ele é espaço em branco. E se ele for espaço em branco, eu incremento uma variável quantidade que vai me representar quantas palavras eu tenho. Tá? Embora dê para melhorar um monte ainda esse exercício. Tá? Não, mas não é o caso para vocês agora no momento. Beleza? Também, não disponibilizei esse código para vocês. Desculpa, gente. Me avisem que eu sempre esqueço, tá? De qualquer maneira, eu vou disponibilizar agora aqui, ó, no chat aqui. Código, desculpa, atividade. Então, lista 2, exercício 77. É isso? Pronto. Tá aí o código para vocês também, tá? O anterior eu já mandei, acho que você não aparece aqui, né? Vou mandar de novo, tá? Esse foi o anterior aqui, ó. O colega acabou de pedir aí. Também já tá aí. Beleza? Beleza, Eduardo. Bom, pessoal, vamos resolver mais um aqui. Tem alguém, pessoal, aí que chegou depois? Olhem aqui a chamada. Quem que está com falta até o momento? Andrei, Antônio Vinícius, Carlos Daniel, Carolina Alvarenga, Jean Uide, Letícia Vivian, Lidiane Ferreira, Luiz Guilherme e Sara. Vamos ver, alguém respondeu alguma coisa aqui, ó. O Andrei tinha mandado ali. O Andrei está aí, né? Vou atualizar, Andrei. Pronto. Oh, shit, caiu a minha conexão, tá? Mas eu vou atualizar do Andrei já lá rapidinho.
Pessoal, de matriz, vocês querem dar uma olhada lá? Eu posso selecionar um mais completinho para resolver também, caso vocês não tenham dúvida. Tá? Deixa eu só lançar a frequência do Andrei aqui e fechou. Dia 6, fechou. Andrei, perfeito, presente. Está resolvido, Andrei. Tranquilo, Andrei, nem fui brigar com o vizinho. Cara, tenso esse negócio de colocar fogo. Às vezes eu vou botar fogo numa coisinha pequenininha aqui, uns galinhos. Vou colocar na churrasqueira, colocar no churrasco. Aço, né? Porque, pô, fumaça é tenso. Mas, beleza, tranquilo. Vamos ver se alguém respondeu. Não, né? Pessoal, eu vou selecionar um exercício, então, já que ninguém sugeriu nada do exercício de matrizes, né? Roupa de manhã é tenso. Pior é lavar a roupa e ficar aquele cheiro, né? É isso aí. Vamos resolver um exercício aqui, ó. Matrizes. Olha só, pessoal. Se a gente pegar um vetor de matriz aqui, isso aqui é legal, tá? Mas eu não vou fazer eles com vocês, não. Eu quero que vocês tentem sofrer. Se tiverem dúvida, vocês me peçam depois. Mas isso aqui é muito simples, tá? Parece difícil. Você tem uma matriz nesse formato aqui, ó. Vocês conseguem perceber a lógica desse... Como que você identifica todos os elementos de diagonal principal e todos os elementos de diagonal secundária? Tipo, eu quero fazer que você me apresente em tela todos os... Aqui, ó. Apresentar em tela todos os valores de diagonal principal. Depois a secundária. Gente, é simples, tá? Qual é a linha e coluna desse carinha aqui? Linha 0, coluna 0. Todo mundo compreende isso? O primeiro aqui, ó. Linha 0, coluna 0. Tudo bem? Esse cara aqui. Linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 3. Tá? Esse cara. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Se linha é igual a coluna, eu já acesso todos os elementos diagonal principal. Eu faço 2 for e mostro só. Vamos fazer essa parada aqui, então, né? Vamos fazer essa parada aqui. Já que ninguém sugeriu nada, a gente vai fazer. 95. Exercício 95. Cadê a parada aqui? Aí. Lista 2, atividade 2, new folder, EX95. Beleza. Então, eu vou criar um novo código aqui, na linguagem C, EX95. E vou já compartilhar com vocês, senão eu esqueço. Então, vamos lá. Compartilhe o código, get a link, ok, copy. Então, atividade 2, exercício 95. Pronto, eu tenho o código aí para vocês, que é de matrizes, tá? Exercício 95 é com matrizes. Vamos lá. Pessoal, não adianta nessa disciplina, vocês têm que fazer exercício e ter dúvidas, tá? É vocês. Então, assim, pelo total de dúvidas que vocês têm ou sugestão, eu sei se vocês estão estudando ou não. Porém, a disciplina é bem tranquila. O importante para mim é que vocês aprendam. De que maneira? Não sei, se quer fazer um vídeo, ver vídeo no YouTube, tranquilo, tá? Quer assistir a aula? Ótimo. Mas é importante aprender. Então, vamos lá. Trabalhando com matriz. Implemente um algoritmo que leia do usuário valores inteiros para uma matriz quadrada de tamanho n por n. Após a leitura dos valores, apresente em tela todos os valores de diagonal principal, todos os valores de diagonal secundária, o maior valor entre as duas diagonais, principal e secundária. Nossa, esse aqui é massa. Então, olha só. Primeira coisa, qual é a variável que eu vou guardar os dados? Uma matriz. Então, int mat. Vou chamar de mat. Tá? Vamos chamar de matriz. Tá bom. Qual é o tamanho da matriz? N por N.
Quem que é N? Qual é o valor de N? Eu já disse aqui no programa, eu já informei, eu criei uma variável chamada N, joguei um valor para ela, ou li do usuário um valor para ela? Não. Eu preciso fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, int N. Int F, informe o tamanho da matriz. 2 pontos. Scanf, eu preciso, pessoal, ler o tamanho de N antes. É obrigatório. Eu sou obrigado a fazer isso, senão eu vou ter um erro. Como é que eu vou alocar na memória uma matriz de tamanho N se eu não dei o valor de N? Vai ter um lixo lá dentro. Pode ser 1 trilhão de elementos que não cabe no meu computador. Pode ser um valor negativo. E aí? Então, o que eu faço antes? Leio o valor de N, tá? Tamanho N por N. E aí eu crio a matriz. Depois que eu li um valor para N, tipo, N é 5. Então tá, qual é o tamanho da matriz? Ah, a matriz vai ser 3 por 3. Então, 3. Pronto. Ele criou uma matriz e terminou o programa, tá? Agora, o que eu vou fazer? Int, linha, coluna e valor, tá? Então, olha o que a gente vai fazer agora. For. Oi, professor, como é que eu resolvo isso? Gente, eu passei na aula passada para vocês um código de vetores, strings e matrizes, que é essa aula aqui. Então, se você for lá na aula de matriz, tem um código base, que é esse aqui, ó. Esse. Isso aqui. Eu vou até copiar aqui para vocês verem, ó. Int, linha e coluna. Copiar. Ó, aqui a matriz é 3 por 3. No lugar de 3, a gente colocou o N, tá? Então, copiei tudo isso aqui, ó, para ler valores para a matriz e para fazer um cálculo. Vamos fazer isso aqui, ó. Copiar. Tá vendo? Vou trazer aqui agora. Colar. Ih, ficou tudo zoado, gente. Ficou tudo zoado porque eu copiei do PDF, tá? Mas, não tem problema. Vamos fazer o mesmo código que tem lá, eu vou fazer aqui, ó. For, linha começando em 0, ponto e vírgula. Enquanto linha menor que N. Vamos fazer um N maiúsculo. Vamos mudar aqui tudo para maiúsculo, para ficar bonitinho, ó. Ficar mais padrãozinho, né? Geralmente, variáveis a gente não muda o valor, a gente coloca maiúsculo, né? Que são in, mais. Então, ó, um for para percorrer cada linha da matriz. Um outro for para percorrer coluna. Gente, por que for? Porque eu sei quantos valores tem na linha e quantos valores tem na coluna. A repetição é pré-definida. For coluna começando em 0, coluna menor que N também, coluna mais. Então, pessoal, isso aqui é o que tem lá, ó. É esse código aqui, ó. Essas duas linhas, tá? Igualzinho. Vou até copiar aqui, ó. Vou até copiar porque eu sou preguiçoso. Então, olha lá, colei, printf, valor de matriz na posição tal, beleza? Linha. Só para ficar bonitinho assim, ó. Vocês vão ver que vai ficar bonitinho. Beleza? Leia um número decimal, vírgula, põe endereço de... Como é que é o nome da matriz? Matriz. Matriz na posição linha, coluna. Pronto. Gente, é isso aqui que tem lá, ó. Esse código, exatamente esse código que tem lá. Só você olhar aqui, ó. Opa, perdão. Só vocês olhar esse código aqui é o mesmo, tá? Lin call, linha e call. Então, olha lá, ó. Linha e call, tá vendo? Então, com isso aqui, eu já estou fazendo leitura dos N por N valores para a matriz. Beleza? Agora, como eu sou preguiçoso, eu vou fazer o seguinte. Do mesmo modo que eu acesso todos os elementos da matriz para salvar um valor neles, guardar um valor neles, eu posso até apagar essa variável valor aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar os valores da matriz. Apresentar todos os valores da matriz. Beleza? Como é que eu apresento os valores da matriz? É só apresentar isso aqui, ó. Printf, o número decimal, matriz na posição linha e coluna.
Vamos apresentar um número e dar um espaço em branco aqui, ó. Beleza? Se eu apresentar desse jeito, vamos supor que n é igual a 3. Olha lá, pessoal. O tamanho da matriz, 3. Vai ser uma matriz 3 por 3. Primeiro elemento, vamos começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Tá certinho, tá? 9. Uau! Apresentou todos os valores da matriz certinho. Quer dizer, professor, não ficou bonito. Porque não é assim que se apresenta os valores da matriz. Tudo bem. Se eu quero apresentar uma matriz bonitinha, então, ó, para cada linha, eu imprimo todos os valores da coluna e depois eu pulo uma linha. Vocês concordam comigo? Se eu fizer só isso, olha lá agora. 1, 2, opa. 2, 3. Oh, shit. Ah, perdão, pessoal. O tamanho da matriz 1, não é isso? O tamanho da matriz é 9. Agora lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu dar um Enter, olha como vai imprimir agora. Oh, esqueci. Professor, na verdade, você tinha colocado... Tamanho da matriz 9, vou ter que digitar 81 elementos aqui para certo. É isso aí. Vou dar um stop aqui, eu vou rodar de novo. Cagado. Então, olha só. O tamanho da matriz é 3. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam como vai imprimir na tela agora. Estão percebendo? Imprimiu igual matriz já. Né? E como que eu mostro só os elementos diagonal principal? Simples. Em vez... Nós fizemos aqui... Isso aqui mostra todos. Vou colocar um tab aqui, ó. Contra a barra T, para dar um tab, tá? Então, isso aqui mostra todos. Se linha for igual à coluna, vocês concordam comigo que se a linha for igual à coluna, eu estou falando de quem se a linha for igual à coluna? Ó, 0, 0, 1, 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Se a linha for igual à coluna, o elemento está na diagonal principal. Todo mundo consegue perceber isso? Por exemplo, aqui, ó, esse elemento aqui é linha 0, coluna 0, 1, 2, 3, coluna 3. Linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 3, coluna 0. Então, pessoal, qual é a lógica? Se a linha for igual à coluna, eu estou na diagonal principal, tá? Então, olha só. Esse if aqui apresenta os elementos da diagonal principal. Então, olha lá. Vamos rodar essa matriz aqui, ó. Vamos pegar uma matriz 4x4 agora. 4. Agora eu vou digitar 16 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha lá. Pessoal, tá certo? Esses aqui são os elementos de diagonal principal? São. Vai dar certinho. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 6, 11, 16. Tá certinho. Todos os elementos de diagonal principal. E se eu quiser a diagonal secundária? Meu Deus, professor! Agora lascou a parada. Porque esse não é igual a linha desse não é igual à coluna dele. Porém, contudo, todavia e no entanto, existe cálculo aí que a gente, uma lógica. Na verdade, existem várias lógicas que a gente pode usar, tá? E aí eu vou deixar para vocês curtirem e descobrirem como é. Mas, vou dar uma dica. Somem o valor dessa linha e coluna e todos os restos aqui, ó, deles. Usem o valor do somatório da linha e das colunas. Vocês vão encontrar só esses carinhas aqui, tá? Essa é uma dica que eu vou deixar aí para vocês resolverem, ok? Não, mas a gente tem que resolver, né, cacete? Bom, pessoal, tem uma lógica, tá? Existem outras formas, mas eu vou mostrar uma lógica, então, para vocês, pra gente resolver isso aqui de uma vez. Então,
Esse if aqui é da diagonal principal, tá? A lógica que a gente tem é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor... como é que eu... Vamos criar um novo, né? Aqui, pronto. Olha só. A lógica é a seguinte, pessoal. Tu tem uma matriz aqui, né? Beleza. Vamos dividir essa matriz aqui, ó. Aqui. Aqui. Pô, minha matriz aqui era para ser... matriz quadrada, né, cara? Então, olha lá. Tem uma matriz aqui. Vamos fazer uma matriz 3x3. Beleza. Eu vou colocar aqui só o valor dos índices. Linha 0. Perdão. Aqui eu tenho a linha 0, coluna 0. Tudo bem? Opa. Linha 0, coluna 0. Você consegue perceber que esse é o valor linha 0, coluna 0? E aqui? Linha 0, coluna 1. E aqui? Linha 0, coluna 2. E aqui? Linha 1, coluna 0. E aqui? Linha 1, coluna 1. E aqui, linha 1, coluna 2. Todo mundo está conseguindo compreender que eu estou colocando só os índices da linha e da coluna de cada célula da matriz, né? Linha 2, perdão, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Todo mundo conseguiu entender aqui, pessoal? Se não entendeu, me avisem aí no chat que eu escuto o barulhinho, tá? Então, pessoal, nós vimos que a diagonal principal é essa aqui, ó. Por quê? Porque linha é igual a coluna, ó. 0, 0, 1, 1 e 2, 2. Tudo bem? E a diagonal secundária é essa aqui, ó. Esses são os elementos de diagonal secundária, esses. Ou seja, o elemento de diagonal secundária vai ser qual? Tem cores. Esse é a diagonal secundária, esse e esse. E aí eu falei para vocês, uma das dicas era, se você somar o valor de linha e coluna, percebam que 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 0 mais 2 é 2. 2 mais 0 é 2. 2 mais 1 é 3. 2 mais 2 é 4. Vocês estão percebendo isso aqui? 2, 2 e 2. Ou seja, se você somar linha e coluna, você tem, que são da diagonal secundária, você tem sempre o valor 2. Quem é o valor 2? Qual é o tamanho da matriz? Então, qual que é a lógica? Se linha mais coluna for igual a n menos 1. Vocês conseguem perceber essa lógica aqui, pessoal? Se a linha mais coluna for igual a 2, que é n menos 1, porque n é 3, se linha mais coluna... Vejam, não se aplica aqui, não se aplica aqui, não se aplica aqui, nem aqui, nem aqui, nem ali. Somente na diagonal secundária. Então, se eu quiser acessar os elementos da diagonal secundária... acho que eu errei. Se eu quiser acessar os elementos da diagonal secundária, eu vou fazer um outro if desse aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Se linha mais coluna for igual a n menos 1. Ok? Se linha mais coluna. Se tudo isso for igual a n menos 1, que é 2, tá? Nesse caso. Pronto. Aqui você vai imprimir a diagonal secundária. Tá? Porém, vamos fazer o seguinte. Vamos separar essa impressão. Vamos criar dois fora aqui, só para imprimir a diagonal principal. E aqui eu vou criar um outro fora. Eu vou copiar, gente, Ctrl+C e Ctrl+V, tá? É só para facilitar aqui a codificação. Então, ó, apresenta os elementos de diagonal secundária. Tá?
Beleza. Ah, esse N aqui é maiúsculo, tá, pessoal? Porque é o N que a gente usou lá, que é o tamanho da matriz. Beleza? Então, vamos testar agora? Uau, peraí, tem uma parada faltando aqui. Aí, viu? Agora tá certo. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Então, olha só. Fiz 2 repetições. A primeira que apresenta todos os elementos de diagonal principal da matriz. Então, até vamos fazer o seguinte, ó. Elemento de diagonal principal. Pula a linha. Vai ficar bonitinho, tá? Pra vocês... Mais fácil para vocês estudarem depois. Diagonal secundária. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos testar agora. Run. Oh, shit. We have a error. Na linha... Coluna 7, linha 16. Opa, é esperado um ponto e vírgula na linha 40. Opa, tem um... Ó, vamos ver. Ah, tá certo. Tá faltando. Então, aqui abriu e aqui abriu. Ah, tá faltando um aqui, ó. Aqui e aqui. Agora sim, hein? Run. Pronto, foi. Então, lá, vamos rodar a nossa matriz, ó. Vamos fazer uma matriz 4x4. E para facilitar, vamos colocar os valores em sequência, tá? Seis valores, 4x4, né? Olha lá. Faltou só eu pular a linha aqui, ó. Elementos da diagonal principal. 1, 6, tá. Ah, vamos imprimir a matriz bonita, né? Vamos fazer um outro fora aqui para imprimir a matriz antes, para facilitar, para vocês entenderem. A gente já tinha feito, mas eu acabei apagando. Então, ó, apresenta os elementos no formato de matriz. No formato matricial. Então, vou tirar esse if, porque eu só quero apresentar os elementos, né? Percorre todos os elementos e apresenta. Vejam, pessoal, que o for não mudou nada nos 3 casos, tá? E só vamos aqui, ó, pular a linha. A cada vez que eu percorro uma linha, eu pulo a linha. Ok. Olha agora o que vocês vão fazer. Olha lá, run, para facilitar. Matriz 4x4. Vamos rodar de novo. Desculpa, vai. Agora vai. Vamos lá. 4x4. Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha lá, vai imprimir a matriz bonitinha e apresentou os elementos. Olha lá. Aqui vocês conseguem ver. Diagonal principal, 1, 6, 11 e 16. Está lá, ó. 1, 6, 11 e 16. Diagonal secundária, 4, 7, 10 e 13. 4, 7, 10 e 13. Tá? Então, a gente conseguiu fazer. Só faltou a gente dar um pular-linha ali aqui depois, ó. Opa. Aqui, ó. Pular uma linha aqui, pronto, resolveu, tá? E aqui também. Vamos pular aqui também. Vou pular linha sempre. Pular linha, beleza. Então, pessoal, fizemos, ó, todos os elementos de diagonal principal, todos os elementos de diagonal secundária. Ah, meu Deus, professor. Agora pede o maior valor entre as duas diagonais. Ai, meu Deus. Gente, é simples. Pensem na lógica. Se eu quero achar o maior valor, eu crio uma variável, falo que ela começa com o primeiro valor e depois comparo ela com todos os outros valores que eu quero comparar. Nesse caso, tanto o diagonal principal quanto o secundário. Então é assim, ó. Então é assim, ó. Aqui eu tenho toda a matriz impressa. Int maior. Que recebe matriz na posição linha 0, coluna 0. Tanto faz. Pode ser linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 4. Eu peguei o primeiro elemento. E eu falo o seguinte, o primeiro é o maior. Mas eu não sei. Agora eu vou verificar. Então, se o elemento pertencer, vejam, pessoal, é o maior valor dentre as duas diagonais. Então, aqui, ó, eu acesso a diagonal principal, aqui dentro desse if. Então, se
o maior valor que eu tenho até agora for menor do que este elemento que está dentro da diagonal principal, o que eu vou fazer? Maior recebe esse elemento que está dentro da diagonal principal, se ele tiver um valor abaixo, ok? E esse mesmo if aqui, eu coloco dentro da diagonal secundária, ó, dentro do if. Só que agora é igualzinho, tá? Só que eu repito aqui dentro, porque da primeira vez ele vai verificar dentre os elementos da diagonal principal e depois da secundária, tá? E aí, por fim, no final, printf, eu mostro maior valor dentre as duas diagonais. É igual a um número... Opa, perdão, faltou. Qual que é esse número? Maior. Pronto. Acabou. Tá? Então, olha lá, pessoal. Vamos rodar de novo. Agora eu vou usar valores diferentes. Tá? Só para vocês finalizar aqui. Então, run. Matriz vai ser 5 por 5, só para zoar. Meu Deus, 25 números. Tudo bem. Então, vamos lá. 4, 55. Vou colocar no negativo? Pode. Meu Deus, acho que gente, eu vou digitar uns valores aqui, eu tô chutando, tá? Pronto. Olha lá, pessoal. Aqui tá a minha matriz, ó. Tá? Então, a matriz é 5 por 5. Aqui eu tenho 5 elementos na primeira linha, 5 elementos na segunda linha, 5 elementos na terceira linha. Elementos da diagonal principal. 4, 1, 4, 98 e 100. Vamos ver? 4, 1, realmente. 4, 98 e 100. Tá certinho. Tá? Diagonal secundária. 5 menos 5, 4, 85. 5 menos 5 tá certo. Quarto é o terceiro. 85 é o segundo. E 456. Tá certinho. E o maior valor entre elas. Olha aqui. Qual que é o maior valor dentre esses? 456. Tá certinho. Tá? Então, a gente acabou de resolver esse exercício aí, que é bem complexo e tal, mas é bem completo, relacionado à matriz. O que vocês têm que entender? Primeira repetição. Né? Primeiro, criar a matriz N por N, não tem que ter um N específico, um tamanho que você tem que definir. E aí você percorre todos os elementos da matriz carregando os valores do usuário. Esse for é o padrão que vocês já sabiam, tá? É uma repetição para ler valores para dentro da matriz, armazenar dentro dela. E aí eu tenho 3 repetições aqui, uma para cada coisa, uma para mostrar todos os elementos da diagonal principal, outra para, uma é para mostrar todos os elementos da matriz, no formato de matriz, outro para mostrar todos os elementos da diagonal principal e encontrar o maior elemento da diagonal principal, outra repetição que a gente fez, que percorre toda a matriz e encontra, mostra todos os elementos da diagonal secundária e o maior elemento da diagonal secundária. Por fim, a gente apresenta esses valores aqui no final, tá? Então, esse código, eu não compartilhei com vocês? Caraca, não tem ninguém acessou esse código. Tem alguém aí? Opa, tem uma pergunta aqui. Tem gente, então. Perdão, gente, eu não tinha visto aqui os comentários que vocês me passaram aqui. O Igor falou, coluna recebe linha. É isso, coluna é igual... Ah, tá, para achar a diagonal principal, se coluna for igual à linha, tá? Coluna for igual à linha, você está na diagonal principal, sempre. Ok? Acho que era essa a dúvida do Igor, que eu só vi agora. E aí tem o Eduardo que perguntou, faz um for com a linha de 1 a 4 e a coluna de 4 a 1. Perfeito, também dá para fazer, Eduardo. Tem várias maneiras de fazer, né? Às vezes eu gosto de ensinar mais difícil para ver se vocês pegam. Mas tem várias maneiras de fazer, tem outras lógicas aí, mais simples, inclusive. Por exemplo, é só um for mesmo, eu consigo mostrar linha e coluna. Por exemplo, eu poderia, pessoal, olha só para vocês entenderem que existem várias maneiras de fazer. Tudo isso aqui, eu poderia trocar por isso aqui, ó.
Eu vou só apagar isso aqui, porque não pode declarar 2 vezes. Isso aqui eu posso declarar por isso aqui, ó. Pronto. Não, professor, tá errado, não. Calma. Olha só. Linha começando em 0, linha menor que n. Se linha é igual coluna na diagonal principal, linha... Matriz na posição linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. É tudo assim, ó. É outra possibilidade, tá? Eu que não... Existem várias formas. É aquilo que eu falei lá na primeira aula. A abstração, cada pessoa resolve de uma maneira. O importante é chegar no resultado correto, tá? Então, isso aqui tudo é igual esse código aqui em cima. Aqui eu tenho mais código, aqui eu tenho menos. Ambos fazem a mesma coisa e esse é muito mais eficiente, porque eu tenho só uma repetição. Eu não tenho 2 repetições aninhadas, né? Uma dentro da outra. Mas os dois fazem a mesma coisa, tanto que eu posso deixar os dois aqui. Não tem problema nenhum, tá? Beleza? Então, vou só colocar aqui um comentário. Outra abstração para resolver. Tá? O importante é vocês conseguirem resolver, ok? Isso, ó. O Igor falou, se linha igual a coluna, teria que começar ao contrário. Eu não entendi. No caso da diagonal secundária. Ah, tá. Perfeito. Poderia ser, mas existem outras formas de resolver diagonal secundária também, tá? Uhum. Então, existem, cara, tem muita possibilidade. O importante aqui para vocês, que eu quero que vocês aprendam, puxa, eu quero que vocês enxerguem meios de resolver os problemas a partir de uma formulação lógica. Mas para isso, você entender o problema, precisam ter testado, quebrado a cara antes, rodado, dado problema, travado o PC antes, tudo. Essa é a ideia, tá? Então, esses códigos vão ficar disponíveis para vocês, pessoal. Espero que auxiliem aí na resolução dos exercícios. E bora resolver esses exercícios aí. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida a mais? A princípio, que eu ia passar para vocês é um exercício, pelo menos, de cada classe de algoritmo aí. Se alguém mais chegou também, me avise aí, ó. Por enquanto, temos com falta o Antônio, o Carlos, a Carolina, o Jean, o Ide, a Letícia Vivian, a Lidiane Ferreira e o Luiz Guilherme e a Sara Torres com falta, tá? Hoje. Então, se alguém de vocês aí, desses alunos chegou, por favor, me avisem aí. Se não, estou aqui disponível para tirar dúvida de vocês. E caso vocês não tenham mais dúvida e tal, vocês estão liberados aí, tranquilamente. Professor, se ninguém tiver dúvida agora, eu posso compartilhar minha tela para tentar resolver aquele problema? Pode. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa que quer comentar e tal? Quer colocar no chat aí. Caso não tenha, não tem problema. Já fiz a chamada e vocês estão liberados. Podem usar o horário de aula aí para resolver, continuar resolvendo os exercícios aí, ok? Beleza, Elian. Valeu. Bom, Eduardo não, Cara, se você compartilhar a tela, eu vou descompartilhar a minha, então. Acho que o pessoal... Assim a gente finaliza a aula, pessoal, então, tranquilo para vocês. E aí, tendo dúvida, vocês... Semana que vem me alertem aí. Deixa eu parar a gravação também. É mais fácil. Interromper a gravação. Beleza.